Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, consultoria filosófica da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Dou sempre a sugestão para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho, para ajudarem a divulgar, para me seguirem no resto nas outras redes sociais. E o tema que eu escolhi para hoje é saúde e felicidade. Saúde integral e felicidade. Vocês conseguem, e vou começar já assim muito direto, vocês conseguem imaginar alguém feliz, mas totalmente destruído da saúde? Conseguem imaginar alguém feliz, mas a sofrer horrores, a sofrer de agonia por causa de algum problema de saúde? É muito difícil de imaginar isso. Porque nós temos de aprender a relacionar saúde e felicidade. Todos nós, no fundo, ao longo da história, todas as pessoas sempre quiseram ser felizes. De uma maneira ou de outra, as pessoas sempre quiseram ser felizes. As pessoas sempre quiseram paz, sempre quiseram harmonia, sempre quiseram felicidade. Quando uma pessoa procura sucesso, às vezes, mesmo que seja de forma inconsciente, para tentar compensar a falta de autoestima, para procurar uma valorização social, para procurar reconhecimento dos outros, para depois os outros devolverem valorização e a pessoa se valorizar, isso é dependência emocional. Mesmo quando a pessoa faz isso, a pessoa, no fundo, procura felicidade. Mesmo quando a pessoa se droga para procurar um estado alterado de consciência, a pessoa, no fundo, procura felicidade. Tudo aquilo que nós fazemos, de uma maneira ou de outra, acaba por ter a ver com uma busca, consciente ou inconsciente, da felicidade. Portanto, nós temos de ter a noção disto. E temos de compreender e aprender a colocar em causa que caminhos é que são felicitários, verdadeiramente felicitários, e que caminhos é que são profundamente ilusórios. E a partir do momento em que nós percebemos que a felicidade ela precisa de harmonia entre vários fatores, quando uma pessoa pensa na saúde, uma pessoa é um flagelo, uma pessoa pensa a reduzir a saúde à saúde física, uma pessoa pensar que cuidar da saúde é apenas cuidar do corpo físico. Isso é um flagelo, até nos sistemas de ensino, reduzir a saúde quase à saúde física. Basta eles fazerem algum exercício físico com educação física, estamos a cuidar da saúde das pessoas, como se a alimentação não fosse importante, como se a saúde emocional, afetiva, sexual, psicológica e filosófica não fosse importante. Eu acho que é importante pensarmos numa saúde em termos do enquadramento da filosofia de vida. Então, se é uma filosofia de vida que pode ser destrutiva, também há uma filosofia de vida que pode ser construtiva, que pode ser felicitária. Portanto, nós temos filosofias de vida que constroem saúde e filosofias de vida que destroem a saúde. Portanto, há a questão da filosofia de vida. O facto de nós ignorarmos nos sistemas de ensino, porque não podemos ficar à espera apenas que os pais que tratem disso, porque os pais não receberam às vezes informação nenhuma, nem com os seus pais, nem nos sistemas de ensino por onde passaram. Portanto, é uma corrente de ignorância em termos de felicitários que uma pessoa anda a semear sempre o mesmo, e nós temos de aprender a colocar isso em causa. Porque às vezes a filosofia de vida que pode construir a saúde pode também destruir a saúde. Se uma pessoa tiver uma filosofia de vida em que só pensa em ganhar dinheiro, pensa em ganhar, pensa em competir, é uma pessoa extremamente exigente, que entra em ansiedade, em stress, acaba por destruir o coração, começa a ter problemas de coração e pensa que o problema é apenas no coração, mas não é. A pessoa começa a ter sinais no coração. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que já recebeu uma educação extremamente exigente. A pessoa vive sempre em stress e ansiedade, às vezes por causa de uma frustração e insatisfação afetiva e sexual. Uma pessoa está sempre ansiosa para tentar colmatar o desejo, que o desejo pressupõe uma carência, e uma pessoa tem uma carência, um vazio interior, uma falta de autoestima, uma data de problemas psicológicos, emocionais, espirituais, mentais, seja o que for, precisam ser tratados, e uma pessoa começa ansiosa porque a pessoa não sabe o que fazer, e começa a ter problemas no coração por causa do stress, ansiedade. A pessoa exige mais, quer sempre a competir, tem de ganhar ao outro, exige mais do seu corpo não aguenta mais, a pessoa exige mais do seu corpo, o corpo começa a dar problemas no corpo, o corpo começa a dar sinais já mais fortes, o coração começa a entrar em colapso, a pessoa pensa que o problema é apenas no coração, vai ao cardiologista ou vai ao médico no sentido geral, toma lá um feijão mágico, tu resolves o problema do coração, pronto, está resolvido o problema de saúde. E o problema do coração não foi resolvido porque há algo que está a causar problema no coração. Vocês estão a compreender? A hipertensão está a ser criada por alguma coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitos
são muitos problemas que nós temos de saúde no corpo físico que são criados por causa ou de uma filosofia de vida decadente, inconsciente, uma filosofia inconsciente, pode ser implícita, ou repressões e opressões afetivas e sexuais e emocionais, que depois começa a gerar uma data de problemas de saúde psicossomáticos, uma frustração e insatisfação afetiva e sexual que não está a ser resolvida e que uma pessoa tenta compensar de outras formas, compulsão por álcool, compulsão por tabaco, por drogas legais e ilegais, em que uma pessoa não imagina que está ali um vazio interior que precisa ser resolvido, ou uma frustração e insatisfação afetiva e sexual, problemas psicológicos, emocionais, sexuais, afetivos que precisam ser resolvidos, e que uma pessoa pensa que depois, com um feijão mágico, da medicina irá resolver o problema pela raiz. O problema não é, neste caso, a pessoa que está com uma filosofia de vida profundamente que acaba por causar exaustão, stress e colapso e que depois começa a ter problemas no coração e que vai ao cardiologista, por exemplo, nada contra, o problema não é esse, ou seja, tem de perceber o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar com a necessidade de uma radicalidade filosófica, de ir à raiz do problema. A pessoa vai ao cardiologista ou ao médico, medicina geral, seja o que for, que dá um comprimido para o coração e pensa que resolveu ali o seu problema de saúde. O coração a entrar em colapso é um sintoma de algo, é um conjunto de problemas que envolve o cardiologia, se for um problema de coração, mas é um conjunto de problemas que precisa ser resolvido e pensado. Nomeadamente a filosofia de vida. Qual é a filosofia de vida que uma pessoa tem? Uma filosofia de vida que promove a saúde em todos os sentidos, promove a paz interior, que procura um equilíbrio em vários sentidos. Uma filosofia de vida de competição. Tem de ganhar cada vez mais, tem de construir um império, tem de ter muito sucesso para conquistar o sexo oposto ou o sexo desejado. Tem de, estão a perceber? A pessoa coloca uma pressão, uma exigência enorme, tem de ter o corpo físico ideal, vou ficar exausto no trabalho, exausto no ginásio, vou ficar exausto constantemente. E o corpo a dar sinais, a vida a dar sinais, tudo a dar sinais que uma pessoa precisa parar e uma pessoa não para. Depois o corpo começa a entrar em colapso e uma pessoa pensa que o problema é só no corpo. Vocês estão a compreender? O problema não é, neste tipo de casos, e em geral, não é só no corpo. É a nossa filosofia de vida. Como é que nós estamos em termos emocionais? Nós às vezes estamos frustrados, insatisfeitos, afetivamente, sexualmente, em termos emocionais, temos um problema, acabamos por ganhar uma compulsão por comida, começamos a ter diabetes. O problema não é apenas diabetes. O problema é o que é que nós estamos a tentar compensar com a comida. Vocês estão a compreender que às vezes uma pessoa volta atrás, uma pessoa percebe que o problema está a ter consequências físicas, mas não é só um problema de corpo físico. Vocês estão a compreender? É tudo problemas emocionais que precisam de atenção, é uma filosofia de vida que precisa de atenção, problemas espirituais, psicológicos, mentais, seja o que for, precisam de atenção. E é um flagelo porque são milhares, milhões de pessoas a sofrer este tipo de problemas e a achar que as soluções se reduzem apenas em feijões mágicos. Qual é a solução que a medicina em geral vai arranjar se uma pessoa tiver problema no coração? Ou operação ou medicação. Pronto, está feito. Feijão mágico, operação, que é mais agressivo, atenção. Está feito, pronto, reduz o problema aqui. Não há problema, mais nada para resolver. Pronto, entrega-se o problema da saúde que precisa ser pensada no sentido integral, entrega-se, reduz o problema a uma questão de saúde física. O corpo físico é só o corpo físico. Nós, para termos saúde e para podermos ser felizes pensando numa saúde integral, nós não podemos reduzir-nos a pormenores do corpo físico. Há toda uma dimensão afetiva e sexual que precisa ser colocada em causa, espiritual, emocional, psicológica, mental, social, económica, seja o que for, financeira, precisa ser colocada em causa. Só que nós estamos habituados a arquétipos. É inconsciente e mesmo que implícito e indireto um predomínio da medicina convencional que muitas vezes não trata a pessoa que tem uma doença, mas não é a pessoa que tem uma doença, a pessoa está doente. O problema ele é muito mais abrangente do que apenas um pormenor do corpo físico. Vocês estão a compreender? Às vezes é o pormenor da filosofia da empresa. A empresa, em vez de contratar mais funcionários, quer poupar dinheiro, leva os funcionários à exaustão, em stress, eles não aguentam mais, têm um acidente, esse acidente destrói uma máquina, essa máquina vale milhares de euros, o dinheiro que tiveram de gastar a reparar a máquina ou comprar uma máquina nova é o dinheiro que poderiam, que às vezes delas valem milhares, o dinheiro que poderia ser usado para contratar mais funcionários e deixar de fazer com que os outros colaboradores entrem em colapso.
Só que as pessoas parece que não aprendem as lições de vida. A vida dá uma data de lições e parece que as pessoas não aprendem. É a filosofia da empresa, que às vezes destrói a saúde dos colaboradores, a filosofia de quem gera, a filosofia de quem se permite destruir, está numa empresa que a destrói, por causa da filosofia de trabalho. Vocês estão a compreender que a filosofia, no fundo, está em todo lado. Então, a filosofia de vida que pode levar a uma saúde do corpo físico, que uma pessoa cuida, procura ter paz, procura viver em harmonia com a natureza, com os animais, cuidar de si. A mesma filosofia que pode construir uma saúde, até em termos físicos, uma filosofia alimentar, a nossa filosofia de vida que acaba por ter consequências alimentares. Se eu tenho uma filosofia de vida em que eu não quero destruir o planeta, não quero fazer mal a outros seres vivos, essa filosofia de vida vai levar ao vegetarianismo e que pode melhorar muito a saúde, embora muita gente pense o contrário. Eu só ganhei saúde quando virei vegetariano. Portanto, a nossa filosofia de vida depois vai ter consequências em todos os pormenores da vida. Se a pessoa só pensar em ganhar muito dinheiro, cada vez mais dinheiro, a pessoa já ganha o suficiente, mas cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, para ter sucesso, para mostrar às outras pessoas, para as pessoas valorizarem, que a pessoa precisa se sentir valorizada socialmente. E pronto, tem um AVC, ou entra em colapso, ou tem um esgotamento cerebral, sei lá, um infarto, por causa da sua filosofia de vida. Porque a pessoa acha que quando tiver mais dinheiro, mais e mais, será mais feliz. Mesmo que a saúde esteja destruída. Conseguem imaginar alguém feliz com a saúde toda destruída? É a grande questão de nós não priorizarmos a saúde em todos os sentidos. Não é só a saúde de consequências no corpo físico. Porque antes de nós entrarmos em termos de problemas no coração, por estarmos sempre estressados e ansiosos, a vida, o corpo dá sinais de outras formas. Micro e macro sinais. Sinais maiores, sinais mais subtis, depois cada vez mais fortes, mais fortes, mais fortes. E uma pessoa é tão exigente, vive uma sociedade tão exigente, recebe uma educação muitas vezes tão exigente, que a pessoa menospreza, não tem sensibilidade, não tem mínimo sensibilidade para sentir que o seu corpo já está a entrar em exaustão. Que o seu corpo já está a dar sinais. E se a vida não é forte, parece que uma pessoa só coloca em causa a sua vida quando já está no chão a levar pontapés da vida. Pequenos sinais, sinais mais subtis, e às vezes alguns mais fortes, a pessoa não acorda. Quantas pessoas eu conheço, eu já sabia que viviam uma filosofia de vida em que bebiam muito e eu já sabia, ou fumavam, bebiam, não faziam desporto, não comiam em condições. Pessoas da minha idade, pessoas com quem estudei na escola, eu já sabia, aquela pessoa mais cedo ou mais tarde vai entrar em colapso. Se aquela pessoa não muda a bem, se não dá uma epifania e ela muda a bem, ela vai entrar em colapso, ela vai ter problemas de saúde e só vai acordar quando aquilo já estiver forte. E pronto, eu disse isto, pensei isto, e aconteceu. E está a acontecer, pessoas à minha volta. Porque com coisas mais subtis uma pessoa não acorda. Às vezes é preciso bater no fundo. Só que às vezes bater no fundo, entre aspas, já é tarde demais. Nós temos de aprender, e é um flagelo, não termos uma pedagogia da saúde integral e uma pedagogia da felicidade. Porque não é apenas a dimensão física ou a área física da saúde que importa. Todas as outras áreas, porque nós separamos. Nós separamos e achamos que elas estão separadas porque nós separamos. Mas somos nós que separamos, elas não estão separadas. Há problemas de saúde psicossomáticos. O nosso stress arrebenta com o sistema imunológico que vai trazer problemas de saúde. E uma pessoa pensa que o problema é que a única questão que uma pessoa tem de fazer é tomar mais vitaminas. Claro que tomar mais vitaminas ou complexos vitamínicos poderá ajudar. Mas o problema não está aí. O problema é uma filosofia de vida estressante que está a arrebentar com o sistema imunológico. O problema é às vezes a filosofia de vida que não leva uma pessoa a comer bem. A pessoa nem digere bem os alimentos por causa da ansiedade e do stress. Uma pessoa está a ganhar uma data de problemas de saúde psicossomáticos. A pessoa tem uma frustração e insatisfação afetiva e sexual, tem um vazio interior que não está a resolver e que está a fugir e está sempre ansiosa. A filosofia budista já fala sobre isto há muito tempo. O desejo pressupõe a carência e a carência pressupõe uma data de problemas que precisam ser resolvidos interiores. O vazio da alma. Frustração e insatisfação afetiva e sexual. Porque é um pico. Primeiro a pessoa tem uma frustração e insatisfação afetiva e sexual e outro tipo de problemas interiores, falta de autoestima, precisam ser resolvidos. A pessoa está sempre em stress, a procura de alguma coisa que tapa o vazio, estressa. Qual vai ser a pessoa que me vai aparecer na vida para resolver isto? A pessoa estressada chega num pico yang e de repente um pico de energia da máxima, stress, ansiedade, de repente vai lá abaixo e entra em depressão profunda, eu não consigo mais, perdeu toda a energia.
Mas antes disso teve um pico de ansiedade e stress que não foram resolvidos. E todos estes problemas de saúde que têm sintomas físicos, que têm problemas no corpo físico, eles começaram com outra coisa. Vocês estão a compreender? Em geral, começaram com outras coisas. E como de repente as consequências no corpo físico começam a chamar mesmo muita atenção, nós criamos a ilusão, a fantasia, que o problema é apenas no corpo físico. Sabem porquê? Porque, em geral, a terapêutica é tomar lá um comprimido. Em geral. Pode dar sugestão para fazer exercício físico, mas fazer exercício físico é muito importante, mas não chega. O exercício físico por si só não vai resolver os problemas de frustração e satisfação afetiva e sexual. Não vai resolver o problema de vazio interior. Aí começa a entrar a meditação. Começa a entrar a necessidade de uma pessoa fazer yoga, tai chi, estudar o tantra yoga, compreender como é que funciona a sua energia sexual, procurar resolver-se e não em vez de projetar a felicidade noutras pessoas e o prazer noutras pessoas e cobrar essa felicidade das outras pessoas. Se as pessoas estão infelizes, a culpa é dos outros, porque começa aqui a gerar-se também uma síndrome da vitimização. E nós temos de aprender a colocar isto em causa. Estão a compreender? Precisamos urgentemente de uma pedagogia da felicidade nos sistemas de ensino, uma pedagogia da saúde, tudo nos sistemas de ensino precisa de girar à volta da saúde e da felicidade. Porque senão nós continuamos a criar uma sociedade infelicitária, uma sociedade onde as pessoas estão doentes, a entrar em colapso, em exaustão, nas empresas, em qualquer local de trabalho, na vida, no sentido geral, no lazer. A filosofia de vida em si toda decadente. E só podemos mudar isto mudando os sistemas de ensino. Não vamos ficar à espera que os pais tratem disso, porque os pais já estão exaustos, já estão mergulhados no mundo do trabalho, não pensam noutra coisa, não aprenderam nada com os seus pais, não aprenderam os sistemas de ensino e não se corta esta corrente, porque eles também não vão ter nada para dar aos filhos. E os filhos vão ser formatados na mesma filosofia de vida que está a pôr os pais doentes. E nós não cortamos com isto. E nem sequer paramos para questionar isto. Aliás, algumas pessoas que possam estar a ver este vídeo poderão estar a achar um absurdo aquilo que eu estou a dizer. De tão mergulhadas no sistema doentio que estão. Estão apegadas, mergulhadas e escravas do sistema, seja ele qual for, ou como for, ou os vários sistemas decadentes em que uma pessoa vive. E uma pessoa pensa que isso é que é certo. Uma pessoa não para questionar, para colocar em causa. Eu falo acerca destas temáticas em vários livros que eu já publiquei. Podem pesquisar, Filipe Calhau, Filipe Ferro Calhau, o meu nome todo, no Google, ou podem, na descrição do vídeo, eu deixo sempre os meus livros lá, para quem quiser ler, estudar, aprofundar um bocadinho mais estas questões que eu abordo, entre outras. Porque também é um problema sério nós reduzirmos a filosofia à lógica. E não termos uma área, e não investirmos numa área da filosofia aplicada. Focarmos na filosofia em termos tradicionais apenas. Como se a felicidade não fosse importante. Como se a única coisa importante fosse a lógica. E atenção, eu interesso muito por lógica. Mas a filosofia não é só lógica. Não é só ética, não é só estética. Tem uma data de outras coisas que uma pessoa precisa estudar. E deve estudar. E eu falo acerca disso nos livros que eu já publiquei, que eu irei publicar, eventualmente. Falo acerca disso nos cursos que eu dou, um curso de individuologia pela APAEF, Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico, totalmente online, um curso que não é pela APAEF que eu dou, Filosofia e Felicidade, e de Filosofia aplicada à Consciência e Felicidade, este curso é mais técnico, o último. Eu falo acerca dessas questões. Nós temos de mudar a nossa filosofia de vida. Porque muitas vezes a nossa filosofia de vida, seja ela implícita ou explícita, a maior parte das vezes inconsciente, a pessoa incorporou e imitou da educação que teve nos sistemas de ensino, nos pais. Tens de competir, tens de ganhar, tens de vencer na vida. E a pessoa coloca um estado de exigência dentro de si, há ali um vazio, uma frustração afetiva e sexual, toda uma data de questões que uma pessoa não deu atenção. Isto acaba por ser tabu dentro da casa, dos pais. E uma pessoa não aborda, não aprende nada acerca disso. Não aprende na escola, é tabu em casa, é tabu na escola. A pessoa não aprende em lado nenhum, não sabe o que fazer. A pessoa nem sequer sabe que não sabe, nem sequer sabe que há algo que precisa saber e que não sabe. Não se aprendeu em lado nenhum, não se coloca em causa. E por isso é que é estranho aquilo que o Filipe e outras pessoas que possam dizer algo semelhante dizem. A pessoa não está habituada, é uma outra língua. É uma outra língua que uma pessoa não conhece, é uma outra linguagem que uma pessoa não conhece. Uma pessoa não está habituada a pensar acerca disso. Depois o Filipe é que é estranho, maluco, filósofo maluco, eu gosto de fazer brincadeira com isso. Porque, eu vejo estas coisas e parece que mais ninguém pensa acerca disto, mais ninguém coloca isto em causa, são poucas as pessoas. Os sistemas de ensino estão completamente obsoletos, no meu entender. Ridiculamente obsoletos. Nós estamos a criar pessoas doentes, futuros adultos doentes, e não paramos para pensar acerca disso.
O que interessa é formar bons trabalhadores, bons profissionais, profundamente doentes, infelizes, em todas as áreas. Mas atenção, bons profissionais, que depois vão dar prejuízo às empresas e onde quer que estejam a trabalhar. Porque ou vão ser futuros colaboradores, ou vão ser futuras entidades patronais, num estado de exigência, entrar em colapso, exaustão, e depois vai acontecer aquilo que eu falei. Existe mais, de repente, há um acidente por causa do stress, da ansiedade, do colapso e da exaustão e do esgotamento e milhares de despesas que poderiam ser investidas em qualidade de vida dos trabalhadores, felicidade no trabalho. Parece que é ridículo pensar na felicidade no trabalho. Onde é que já se viu a pessoa ser feliz no trabalho? Não, a pessoa tem de ser feliz fora do trabalho. Não é? Porque esse estado de exigência, o sacrifício, a escravidão, a pessoa tem de sofrer para se tornar digna. Fazer um culto ao sofrimento. São arquétipos socioculturais. Uma pessoa vive mergulhada nisso de forma inconsciente. A pessoa não se apercebe. E nós não paramos para questionar isto. Depois, claro que é estranho aquilo que Filipe diz, a filosofia de vida de Filipe, a vida de Filipe. Estou a dizer o Filipe, eu estou a dizer o meu nome. É o mais próximo que eu tenho, mas o que não falta para aí é pessoas que são rotuladas de malucas, insólitas, inusitadas e irreverentes, só porque têm uma filosofia de vida diferente. Como se a filosofia de vida normal, em geral, como se a forma como as pessoas vivem hoje em dia fosse correta, que fosse um exemplo. Milhares de pessoas mergulhadas em ansiolíticos, antidepressivos, a entrar em colapso e exaustão, e isso é que é o correto. E a pessoa que está doente, frustrada, insatisfeita, infeliz, acha que os outros, e deseja, empurra para os outros, impõe nas outras pessoas essa mesma forma de estar. Como se essa forma de estar fosse o exemplo para alguém. Como se a pessoa fosse feliz com a sua filosofia de vida. E os outros estão errados se não tiverem a mesma filosofia de vida. Qual é a importância da filosofia? As pessoas têm um problema de saúde no corpo físico e acham que é apenas um problema de saúde no corpo físico. A pessoa em geral está doente. A pessoa em geral está doente. A pessoa como um todo precisa ser tratada. Não apenas a parte física. A parte emocional, a parte afetiva, a parte espiritual, a parte psicológica, a parte mental, seja o que for. Tudo o que envolve a nossa saúde de uma maneira ou de outra envolve a nossa felicidade e precisa de toda a nossa atenção. Tanto em termos de um problema individual, a pessoa dar atenção a si, desenvolver autoconsciência, autoestima, autocentragem, tanto um problema de filosofia da individualidade, como um problema social e político, um problema de pedagogia que precisa de ser colocado em causa. Os sistemas de ensino estão obsoletos e não estão a dar conta da situação. Nós precisamos de políticas felicitárias, nós precisamos de tudo aquilo em que uma pessoa se envolve precisa estar a gerar felicidade. E não ser doentio, destruir a saúde, e se destrói a saúde, destrói a felicidade. Porque felicidade, entre outras coisas, é saúde. Saúde no sentido geral, mais abrangente possível. Abrangendo todas as áreas da saúde. Nomeadamente a afetiva, sexual, emocional, intelectual, filosófica, seja o que for. Sim, porque há filosofias de vida que criam saúde, filosofias de vida que destroem a saúde. A filosofia budista, por exemplo, constrói saúde, em geral, cada caso é um caso, e há outras filosofias de vida que destroem a saúde. E implícitas e conscientes, mas a pessoa não se apercebe dela. Precisamos colocar isto em causa. Uma sociedade que funciona apenas em base na competição e as pessoas não cooperam, não valorizam, não têm sensibilidade. Uma sociedade com base na competição não tem sensibilidade, não há sensibilidade. O que importa é ganhar, vencer, ficar em primeiro lugar, olhar para os outros de cima para baixo. Onde é que está a cooperação? Onde é que está o amor entre as pessoas? A simpatia, a empatia. O amor, porque amar verdadeiramente é, entre outras coisas, desejar a felicidade das outras pessoas. Não apenas a própria felicidade, o próprio bem-estar, as próprias conquistas. O empresário ou a empresária querem ter sucesso e muitas vezes criando produtos que só fazem mal às pessoas, destroem a saúde, destroem tudo. Isto existe. Ou que depois de repente têm sucesso porque associam sucesso a muito dinheiro e associam muito dinheiro a muita felicidade e chegam lá em cima e veem que essa felicidade não existe, que foi uma fantasia, uma ilusão, e destruem a saúde para criar um império. E às vezes destruíram a saúde dos outros porque às vezes criando produtos que poluem o ambiente e que destroem a saúde diretamente ou indiretamente. E nós não paramos para refletir acerca dessas coisas. E temos de parar para refletir acerca dessas coisas. Porque uma pessoa está envolvida, não para, sempre a fazer coisas, e a pessoa não para, não reduz aquela energia yang de proação, não para, nem reflete, nem para refletir. Se a pessoa não para, aí é que não vai encontrar nada. A pessoa nem sequer coloca questões, claro que não vai encontrar respostas. A base da filosofia é colocar questões, saber colocar questões, o dever de colocar questões, questionar, colocar em causa. A vida.
Sair de lá de cima do altar e vir para a vida das pessoas. A filosofia precisa de ser aplicada, vir à vida das pessoas. Colocar questões. Não ajudar apenas na lógica e na ética. Colocar questões. E pronto, fica aqui mais uma reflexão. Sugiro que subscrevam o canal, que comentem, que partilhem, que ajudem a divulgar. Vamos divulgar este tipo de conteúdo. Vamos parar de divulgar. Não é vamos parar de divulgar. Vamos começar a divulgar mais este tipo de conteúdo. Porque às vezes uma pessoa partilha coisas, só procura coisas fúteis, que não servem para nada, para a sua felicidade. Às vezes, antes pelo contrário. Só põe a pessoa mais negativa, mais violenta. E nós precisamos colocar isso em causa. Precisamos aprender a valorizar, a divulgar, a envolvermos de coisas que não sejam apenas fúteis. Não contribuem nada para a felicidade de ninguém. É só para nós nos distrairmos da própria infelicidade. Eu não quero ser julgador nem moralista, mas eu acho que é importante nós, às vezes, é preciso ser desconfortável ir à raiz do problema. Vamos ajudar a divulgar. Se acharem este vídeo que possa ser importante para alguém, divulguem para essa pessoa. Ajudem este tipo de conteúdo, o meu ou de outras pessoas, a chegar a mais pessoas. Nas redes sociais só se vê partilhar coisas que não interessam para nada nem para ninguém. E coisas importantes com conteúdo ninguém quer saber. Ou muita pouca gente quer saber. Temos de valorizar coisas que contribuam para a felicidade e a consciência das pessoas. Não entender vale o que vale. Claro que quando uma pessoa partilha coisas a ver com humor e a rir, riso, alegria, isso é fantástico, isso é muito importante. Nós temos de desenvolver com riso e com alegria na vida. Mas às vezes também é preciso coisas com conteúdo profundas. Com outro tipo de conteúdo profundas. Porque há uma grande relação entre a filosofia e o humor. A desconstrução do filósofo e a desconstrução do humorista. Há uma relação muito próxima. Eu passo a minha vida a consumir humor. A ver humoristas portugueses, brasileiros e não só, americanos, britânicos. Eu sou um consumidor de humor. Envolver a vida com riso, com alegria, com a desconstrução que uma pessoa pode fazer com uma piada e com o sentido do humor. É uma grande relação. O olhar observador do humorista e o olhar observador do filósofo. É uma relação muito profunda. Há muitos pontos de contacto. Portanto, ajudem-me a divulgar este vídeo, por favor. Se acharem que este vídeo contribui para a vossa consciência e felicidade, ajudem a divulgar, partilhem, subscrevam o canal, coloquem lá em cima no sininho, sempre que eu publicar um vídeo receberão uma notificação. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer transferência porque eu, em vez de ter o patreon.com, eu prefiro assim, podem fazer transferência por MBWay, mandar dinheiro por MBWay ou por o meu IBAN, se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, ajudarem isto a crescer. Sejam felizes, subscrevam o canal, partilhem, não vou repetir, sigam-me nas outras redes sociais e cumprimentos filosóficos.